Fala aí, pessoal, uma ótima tarde de sábado para você. E eu tô de volta aqui para trazer as últimas atualizações sobre o mercado da bola. Uma coisa eu posso dizer para vocês: os botafoguenses estão em pânico. Eles já admitem que acho que perdemos. Danilo realmente vai jogar no Palmeiras. E vou reagir. Mas no extracampo, mais especificamente falando, no mercado da bola, temos agora, logo agora pela manhã, uma notícia importante a respeito do Danilo. Todo mundo sabe que o Danilo não deve permanecer no Botafogo. E segundo o GE, o jogador e seu staff teriam sinalizado à equipe do Botafogo que não querem ficar, ou seja, querem de fato sair. Beleza, pode até querer sair, faz parte do jogo, né? Mas tem que ser uma proposta interessante para o Botafogo. Muitas sondagens de equipes europeias, né? A gente já ouviu falar de várias equipes, mas proposta, sinalizando ali realmente cifras interessantes, somente 2 times. O Palmeiras aqui no Brasil, que fez uma sinalização de 20 milhões de euros mais o zagueiro Naves, e também o Zenit da Rússia. Só que o Danilo não tem pretensão de jogar no futebol russo. Por isso, a gente precisa ver se vai chegar alguma coisa de uma outra equipe europeia. A gente já falou sobre isso aqui nesses últimos dias, nunca é demais lembrar, né? O Danilo, ele tem contrato com o Botafogo de longa duração, tá? E o Botafogo não tem por que ter pressa para vender o Danilo para o Palmeiras, porque a janela europeia ainda tem muito tempo pela frente. O jogador e o seu staff, eles podem até sinalizar, não querem mais jogar no Botafogo, não querem mais ficar no Botafogo. Beleza, mas o contrato ele existe e deve ser cumprido. Simples assim. O Danilo pode não querer mais vestir a camisa do Botafogo, mas não pode achar que vai forçar uma barra para ir para qualquer lugar por qualquer quantia. Não é assim que funciona. A GDA vai chegar ao Botafogo, o De Alba já começou a fazer alguns aportes e, portanto, a gente não está ali efetivamente com o Pires na mão precisando de qualquer migalha. Precisamos sim de dinheiro, mas com a proposta certa. No meu ponto de vista, o Botafogo ele tem que ter o tempo a seu favor. O que eu quero dizer com isso? Se a janela europeia, onde os clubes mais se movimentam, ela está só começando, e a gente está falando aí de uma janela que vai até dia 31 de agosto, até 1º de setembro, 2 de setembro, dependendo. Se esse é o período que o Botafogo tem, e a gente ainda está no dia 13 de julho, se esse é o período que o Botafogo tem para receber uma proposta do futebol europeu e a GDA tem capacidade de segurar a onda e não negociar o atleta por qualquer quantia com o Palmeiras, é esse o caminho que o Botafogo tem que seguir. Até porque isso passa um recado e um posicionamento muito importante para outras equipes que venham olhar para os nossos atletas. A gente sabe que negociação é um jogo de forças. E nesse momento, o tempo joga a favor do Botafogo. Se a gente já estivesse, por exemplo, no dia 27 de agosto, a janela tá para fechar, irmão. Não chegou nada da Europa. Se esse fosse o caso, você até entenderia. Meu irmão, vai ter que negociar mesmo, porque não vai ter jeito, tá? Mas a gente está no dia 13 de agosto. Não tem pressa para negociar aqui no mercado interno. Basta a GDA sustentar a posição. Se a GDA sustentar a posição, a gente manda um recado muito firme para qualquer equipe aqui do futebol nacional. E sempre é importante lembrar, né, gente? O ponto central não é o Danilo sair para uma equipe brasileira. O ponto central, o que mais me incomoda, e ao Ricardo também, a gente já falou sobre isso, é justamente o Botafogo voltar a ser fornecedor de atletas para mercado interno. A saída do Danilo, a saída do Marlon, a saída para o Barbosa, são coisas do futebol. O Botafogo, né, precisa de grana e a gente sabe que jogadores são negociados nesse momento. Agora, sair para o mercado interno, voltar a ser fornecedor de atleta para mercado interno, é a pior parte da história. Se o Danilo tem mercado no futebol europeu, e tem, ele foi bem no futebol europeu quando jogou pelo Nottingham Forest. Não é que ele tenha ido mal, ele foi bem, só que ele teve uma lesão. E se existem sondagens, equipes ali procurando saber alguma coisa aqui e acolá, tem que segurar a onda, tem que esperar, não tem pressa,
Ah, mas o Danilo não vai jogar. O Danilo não vai jogar pelo Botafogo no Campeonato Brasileiro. Irmão, tem contrato. Existe um contrato até 2029. Não vai sair por qualquer quantia. O Botafogo tem que ser muito firme nesse posicionamento. O Danilo pode falar que quer jogar no Palmeiras. Vai esperar. Vai esperar porque a gente tem o período de janela europeia e a preferência é negociar com o mercado externo. Não pode simplesmente chegar e falar: ah, você quer ir para o Palmeiras? Vamos realizar seu sonho. Esse tempo, irmão, esse tempo passou. Tá? O Textor tá fora e a gente tem que realmente mudar a imagem do Botafogo em relação a isso. Essa é a minha expectativa. Fogão, quero saber qual é a de vocês. Então, por gentileza, deixe seu comentário aqui embaixo. Esta situação do Danilo, ela pode ser muito importante para um posicionamento deste novo Botafogo. Por quê? O mercado, o futebol brasileiro, a imprensa, os rivais, todo mundo ainda olha o nosso clube como: olha, o Botafogo está quebrado, qualquer jogador vai ser negociado. Inclusive as falas da Leila, eu acho que mostram bastante isso, né? Uma falta até mesmo de respeito com o Botafogo, por causa do que ela fala ontem, né? Então, se você quer saber as falas da Leila, coloquei tudo isso dentro do nosso Noite Alvinegra de ontem. O jogador que surgiu como joia e não aconteceu, o Botafogo rescindiu o seu contrato e ainda vai manter um percentual. Vou falar quem é esse jogador dentro desse nosso giro de notícias. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. E no Noite Alvinegra, coloquei aqui algumas declarações da Leila Pereira, né, em uma entrevista que aconteceu lá em São Paulo, dizendo, né, que o Anderson Barros fala todos os dias com o departamento de futebol do Botafogo, que o Danilo quer ir para o Palmeiras, que ela vai fazer negociações e tal. Esse posicionamento da Leila, e até mesmo dos influenciadores, jornalistas segmentados ali, da imprensa paulista e de parte da mídia, de entender que ainda o Botafogo está numa crise, está afundado financeiramente. Porém, a situação é totalmente diferente. O Botafogo, ele conseguiu uma recuperação judicial. E através dessa recuperação judicial, o Botafogo teve uma nova chance de recomeçar. E essa negociação do Danilo, ela pode colocar o Botafogo em outro degrau no nosso futebol em relação a como os outros clubes e como as outras torcidas vão nos olhar. Foi aquilo que eu falei ontem no Noite Alvinegra. Se o Botafogo ele vender o Danilo para o Palmeiras por um valor abaixo daquele que tem sido colocado pelo nosso clube, vai ser muito ruim para a nossa imagem. E, ao mesmo tempo, se você mostrar para o mercado que agora não adianta chegar aqui e oferecer 2 caramingués que você vai vender um jogador, todo mundo vai saber que, para tirar alguém daqui, tem que colocar os valores condizentes com aquilo que o Botafogo quer. Ponto. Então, esta negociação, ela pode colocar o Botafogo em um degrau diferente em relação às negociações. É uma mudança filosófica que pode acontecer. A era do Botafogo realizador de sonhos, onde nós destruímos em ali 7, 8 meses o time campeão da América, talvez possa acabar, né? Porque você tinha ali as certezas de 2 saídas quando acabou o ano de 2024. Thiago Almada e Luiz Henrique, né, que vieram com o projeto de voltarem para a Europa. Mas outros jogadores acabaram saindo ali porque talvez o Botafogo não conseguiu dar condições financeiras, não mostrava algumas coisas e o John Textor quis realizar muitos sonhos. O do John, eu acho que é o maior sonho, e essa realização de sonho do John acaba nos tirando uma Copa do Brasil, né? Porque o Botafogo ele enfraquece e acaba perdendo a Copa do Brasil, uma vaga na Copa Libertadores na fase de grupos, sem a gente ter que jogar nesse ano a fase prévia, onde nós fomos eliminados. Então vira aquele efeito cascata. E se realmente o Botafogo for até o final, nesta maneira que está fazendo a negociação com o Danilo, em relação a esperar o melhor para ele, não para o atleta, claro, o atleta tem que ser ouvido, tem que escolher o seu destino, mas o Botafogo também não pode achar que qualquer 2 caramingués vai vender um jogador só porque ele quer sair. Tem muitos atletas que o Botafogo vendeu abaixo do preço, e isso economicamente é muito ruim para o nosso clube. Como nós estamos no processo de reconstrução e você hoje tem que ter muita consciência naquilo que está fazendo, o Botafogo ele tem que saber, a diretoria, o Gabriel de Alba, o Eduardo Iglesias, as pessoas que comandam o nosso clube, elas precisam entender que hoje a gente vale aquilo que o mercado nos olha. Ali há 4 anos, o mercado olhava o Botafogo como um player que, na sua primeira possibilidade, foi lá e pagou 6 milhões no Patrick de Paula. Contratou jogadores, até pagando salários interessantes. Mas depois o mercado começou a nos ver de outros olhos, com outros olhos. Começou a ver o Botafogo como um clube que não pagava ninguém, com um clube que devia, que não pagava empresários e tal. E perdemos jogadores importantes nesse decorrer do período. Jogadores
que até certo ponto poderia ter nos reforçado. E jogadores que aqui estavam que a gente perde, porque o mercado chegava e tirava. Isso tem que mudar. E a negociação e essas ofertas que estão acontecendo para o Danilo, e também, por exemplo, o posicionamento da Leila, tem que acabar. Você não vai ver a Leila falando assim de jogador que ela quer tirar do Flamengo, do Fluminense, de outras equipes. E com o Botafogo não pode ser assim. Não é ela dar uma entrevista e achar que está tudo bem. O Botafogo tinha que se posicionar também. Porque, querendo ou não, uma entrevista dessa como a Leila é um desrespeito à instituição Botafogo. Estamos conversando, mas o jogador quer jogar aqui. O desrespeito que o Palmeiras teve com o Botafogo na época de Copa do Mundo também, colocando ali o Danilo como se fosse jogador deles. Mostrando que, olha, Danilo, aqui é seu lugar. Não, gente. Isso é falta de respeito. Se o Palmeiras quer realmente o Danilo, pague 35 milhões que o Botafogo quer. Não ache que tentando entrar na mente do jogador, você vai se dar bem. Pelo menos assim eu acho. É isso aí, pessoal. Esse foi as informações de hoje. As últimas informações sobre a contratação ou não do nosso volante Danilo, cria do Palmeiras, cria da base, né? A revolta aí dos nossos amigos botafoguenses, né? Revoltados com a Leila Pereira, né? Segundo eles, estava assediando desde sempre o Danilo, desde a Copa do Mundo, mas por eles já estão entregando que provavelmente Danilo vai jogar no Palmeiras. Então espero que vocês tenham curtido essa informação. Deixa aí o seu comentário, a sua curtida, da onde você está vendo esse vídeo, né, de Que Legal no Brasil, né? Deixa o seu comentário, que é muito importante. E se não é inscrito, dá aquela força e se junte a nós aqui no Central Palestra. Um abraço, fiquem com Deus, fui!